Caroline, bom dia. Peraí que eu não estou te escutando, deixa eu só... É meu. Agora sim, tudo bom? Bom dia, senhor, tudo bem? Bom dia. A professora Renata pediu para eu fazer a moderação dessa sessão. Eu vi Ah, lá na programação que está o nome do professor Nélcio, né? isso. Aham. Mas, sei lá, aí eu até mandei uma mensagem para ela ontem à noite, ela falou, não, não, é você mesmo. Você Ah, que vai então tá fazer bom. você que vai ser a debatedora, né? Isso, exato. Então, Legal, prazer. legal. Ah, que bom, prazer em Muito conhecer. bom. Eu até tinha falado com ele, não sei se Ah, ele. O senhor tem um artigo aqui também, né? tenho também, Ah, tenho, é. legal. Muito legal, inclusive, eu gostei. Ah, que bom, Eu li, obrigado. achei muito Eu legal também. o tema também. Ah, que legal, Achei bem, obrigado. bem bacana. Bom, se ele entrar, eu não vejo Beleza, né? problema de ele tocar também, não. Aham, tá bom. Eu tinha falado com ele, só se aconteceu alguma coisa e não conseguiu avisar, né? Também pode ter É, sido. E aí a é. gente tem só dois artigos, não sei se ela comentou. É o seu e de mais uma. Ah, são três, porque ela me passou, na programação constam três. Eles tiraram um que parece que os autores Ah, não vêm, porque acho que uma ah, vai casar e o autor também não vai poder participar. Aí eles tiraram. Aí eu tinha tá. até falado com ele, mas eles tiraram, acho que foi ontem mesmo que eles avisaram. Ah, Então tá. tá, É, que é o primeiro, é o 915, se eu não me engano. 906, Isso, esse. Era o que é o 900 da, alguma coisa. tá, acho que era, a autora era a Marjorie. Isso, acho que era esse mesmo. Mas é É, isso. tá. Assim, e outras, no semiárido do ano passado, a gente Aham. até passava o vídeo, né? E, enfim, deixava se alguém quisesse comentar alguma coisa e tudo. Mas eles, agora eu tava vendo a agenda aqui, quando aparece, eles até tiraram. Ah, tá bom. Então, Então, acho que a acho gente pode que seguir com os que com os estão, né? dois, né? É. Aí Legal. eu já tô com os vídeos aqui também, tá? Ah, é ótimo. Pra Você é de projetar. onde? Você Eu projeta? projeto. Tudo Ah, aqui já no ah, esquema. que bom. Que O que bom, eu que tinha bom. comentado com ele foi acho que a Kelly entrou, né? Ah, sim, É, aquela é outra debatedora. acho Acho que que ela ela saiu. saiu. Que É. deve ter caído. O que eu tinha conversado com ele, quando eu falei que só tinha esses dois, ele falou pra gente seguir, mostrar o vídeo, fazer os 8 minutos e no final deixar um tempo de discussão maior. Mas Ah, tá. aí, Então, é, juntar, não fazer a discussão entre um vídeo e outro. isso. Mas Ah, não, eu assim, até acho pra melhor mim, também. tanto faz, tá bom, então. Não, também Beleza. acho Porque eu já melhor tô também. com as plaquinhas do tempo também Tá. pra contar. Aqui é que eu tô no esquema aqui. E Eu aí, sou. como que você prefere fazer? A gente podia fazer assim, então, mostramos os vídeos, né? Uhum. Aí depois, primeiro, o que que você acha? Primeiro você faz seus comentários ou primeiro a gente abre para todo mundo? Posso fazer os meus, e Eu acho que é aí. melhor, eu acho que é E melhor. aí talvez a gente possa. Eu não sei se cortar assim. Eu faço os meus, o senhor faz os seus, e aí a gente abre para as pessoas em 8 minutos. Não sei se fica muito pouco, né? Ou a Uhum. gente deixa o pessoal falar nos minutos que a gente vai ter o tempo maior. Não, eu acho que podia fazer assim, você faz aí os seus comentários, não sei se a Kelly também vai querer fazer, né? E aí a gente abre para o pessoal depois, tá? Né? Na sequência, tá Acho bom. melhor, porque já que vai Porque estar também não com... quebra, né, o É, ritmo, e, né? e não vai estar apertadinho, né? Porque com Uhum. três já estava com uma folga, com dois, É, então, dá tranquilo, melhor ainda, beleza. né? E aí não. E deixa o. Então, ao invés de ficar 8 minutos para comentários depois do vídeo, a gente deixa um tempo maior. Isso, Ah, tá depois, bom. no final de tudo, Concordo. Não, eu Uhum. acho que a gente faz assim, ó, faz os dois vídeos, aí vocês duas, não sei, Kelly, você Entendi. tá ouvindo a Faz... gente? Oi, bom dia, Olá, Oi, bom bom dia. dia, tudo bom? tudo certo? Eu vim para dar um suporte caso precise. Ah, tá Obrigada. jóia. Perfeito, Kelly. Eu sou o Sérgio, eu não sei, eu acho que eu vou moderar, porque na programação tá com o professor Nelson, mas a professora Renata pediu para eu moderar, então não sei se ele teve algum imprevisto, né? Ai, Então,
estamos a postos aqui. É. Mas você vai fazer, Kelly, você vai fazer também comentários dos trabalhos ou não? Não, a princípio, assim, é Não. só na falta, né, Tá, da Carol, né, Aham. que eu iria fazer, mas se ela precisar de qualquer ajuda, eu estou à disposição. Tá bom, perfeito. obrigada. Então, Carol, vamos fazer assim, você pode usar o tempo que você precisar. Usa em torno, Tá assim, bom. de uns 5 minutos para cada trabalho, de 5 a Ah, 8 tá para bom. cada trabalho. Aham. E aí a gente depois deixa aberto, aí a gente, assim, por volta 9h40, mais ou menos, a gente vai, já vou puxando para o fim, Tá bom, fechado, tá bom? então. Beleza. Deixa eu Aqui até também, deixa o aproveitar e pessoal baixar falar. esse fundo de tela de vocês. Ah, é verdade. Quer que ele Eu acho que tem mande? lá no site, né, do SEMEAD, né? Eu recebi pelo. Deixa eu ver aqui no site, eu não sei, Ah, mas eu recebi pelo Google. Você se você quer? tiver aí fácil, puder me mandar Tem, pelo chat. tem, peraí. Ah, obrigado. Vou procurar aqui, tem tanto arquivo na página. Ah, peraí, tem aqui já baixado. Eu acho que eu não consigo mandar arquivo por aqui igual o Teams, mas eu posso mandar por e-mail. Ah, Qual é o seu e-mail? é Sérgio, Aham, underline, uhum, S de sapo, D de dado, uhum. @terra.com.br. Esse também é dos primórdios da. É, não, e pior, gente, que eu não consigo. Tanto lugar eu cadastrei esse e-mail que eu não consigo me É, separar dele. sei, eu te entendo, porque o meu e-mail, não sei se é o da faculdade, é o @MSN. Então, Ó, também, hein? eu não estou podendo falar muita coisa. Então, aí eu não consigo. E pior que esse, eu ainda pago. 15 Nossa, reais todo mês. sério? Não, coisa Caramba. assim, arcaica, né? Aham, Acho que eu gente. sou uma Não, das e todo poucas. mundo fica. Precisa ter Gmail. Eu falo, gente, eu não consigo. Porque é isso, tem É, tanta coisa cadastrada que eu fico, então. Não, e aí, eu- assim, você já não sabe nem onde que você precisa mudar para descadastrar, né? Porque é é, tanto lugar já. o que eu tenho feito é, aos poucos, colocar coisas É, mais importantes em algum Gmail. E aí eu anoto uhum. também para saber, porque também é um e-mail que eu nem abro. E, Então, né, você não está mais acostumado. E tem uma coisa que me irrita muito do Gmail, que são as propagandas. Então, é sim, muito ruim. Você nunca sabe se é um e-mail seu, se é um anúncio ali. Aquilo é, me confunde tanto. Então, pois é. pelo menos na MSN, as pessoas me zoam. Eu passo vergonha, eu passo vergonha. Pá, Eu passo que as pessoas ficam MSN. Tipo, daqui a pouco a ah, nova geração não vai nem saber o que é isso, né? sim, sim. Ah, tô nem aí, viu? Pronto, deu certinho, obrigado. Oi, nada que isso. Vocês são da fé? São alunas? Então, o que que você está fazendo? Eu terminei o mestrado agora, Ah, que legal, ainda sou aluna, parabéns. obrigada. Ainda sou aluna, porque eu não entreguei a dissertação final Tá. corrigida. Tenho até Que o dia área, 30 de novembro ainda para com que entregar. orientador você Foi fez? com a Cavita. Ah, Cavita, a gente É. trabalhou junto. Ah, que legal. Eu sou do Mackenzie Ah, legal. e Eu ela me era vi. daqui antes. Ela era Aham. daqui Ah, antes. sim. Ah, que Verdade. legal, bacana. E você, Kelly, você é aluna também ou não? Eu concluí o mestrado pela UFPR em Ah, 2021 Ai, que e bom. atualmente estou doutoranda na Univale, Universidade Vale do Paraíba, ali em Santa Catarina. que Legal. bacana. Parabéns, Estou no parabéns. segundo ano do doutorado. Ah, que legal. Ó, o professor Nelson chegou. Bom Bom dia, dia, professor. tudo bem Tudo com bem? vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Houve aí um mal. Caroline, Kelly, bom dia, tudo bem, Caroline? Tudo bem. Houve um mal entendido aí que a Renata acabou. Acho que não atualizaram, tá, Caroline? E Sérgio e Kelly.
Mas aí, bom que assim, como um trabalho é seu, Sérgio, aí na hora eu Aham. contribuo com você. Então, você Ótimo, modera e perfeito, aí eu contribuo com perfeito. você com o da Andréia, não, é da... Cadê o... Quem é? Que saiu um, né? A Caroline falou que saiu um. Saiu. Marjorie. Ah, não, a gente falou da Marjorie ficou. Ah, é o da Andréia que saiu? É, É o da Andréia, que ficou da Marjorie, que isso. o seu Mundo é Cultura do digital. Cancelamento, né, Sérgio? Isso, E aí a Marjorie é Mundo Digital. no Isso. digital. Tudo bem. Ah, legal. Mas, Eu vou professor dar, eu Nelson, vou dar pitaco dos dois, viu? claro, claro. Mas, ó, eu não me incomodo. Se o senhor quiser tocar Não, a moderação, por fica à favor, por vontade. favor. Já estou torcendo para alguém me ajudar, né? A semana, eu tive consórcio na terça, aí mesa de manhã, ainda bem que aí um colega foi. Aí, na verdade, eu fui ajudar ela, agora você me ajuda, eu fico feliz demais da conta. Daqui a Ah, pouco tem então, Sapiens, ótimo. então. Ixi, não, tá E eu bem estou na tenso, comissão né? do processo seletivo do PGA aqui, então o trabalho e leitura é o que não me Hum. falta esses dias. Então. Então, Você é tá de onde, ótimo. professor? Eu li rápido aqui, o senhor é Do Mackenzie. da Mackenzie. Do Tudo bem. Mackenzie. E aí, Carolina, já tá na vida boa? Carolina, que desse a gente conversou bastante na banca, né, Carolina? É Recentemente. verdade. O professor Tudo Nelson estava na certinho minha já? banca. Ah, que Ainda não bacana. terminei. Tudo Tava certo. contando aqui para eles que eu estou terminando os ajustes aí. A banca chata fala demais. Não, Esse povo tem que falar de... foi bom. Foi legal, Tem velho. Foi bastante muito legal. coisa para acrescentar no trabalho. E depois eu já conversei com a Cavita, a gente pensou um pouco no que fazer desses ajustes, né? E agora. E foi a Letícia, quem foi o outro? Tem outra pessoa A como a Letícia. Rafaela, que é da FEA Rafael. mesmo. Isso, tá, Rafael. Ah, inclusive Rafaela Cordeiro. naquele dia ela me convidou justamente para o consórcio doutoral, para você ter ideia. Ah, legal. Naquela Bom. brincadeira lá, ela me convidou para o Aham. consórcio. Aí na terça-feira eu trabalhei com ela no consórcio. Ah, legal. Agora eu tô nos ajustes e eu não descansei, professor, porque eu começou a abrir o processo, né, do doutorado. Aí eu falei, Muito ah, eu Você vou já bem, está no muito tentar. bem, processo. Aí eu tive que muito parar para bem, Legal. fazer o projeto. Aí eu falei, ah, muito gente, bem. eu não vou Roberto, bom descansar dia, nunca bem-vindo. esse ano. Acho que a gente tá no horário, eu vou deixar vou ficar caladinho agora, é com vocês. Imagina, né? Ah, perfeito, Roberto. Tá tudo tranquilo aqui, tá? A gente está só aguardando chegar os apresentadores de um outro trabalho para começar. Roberto, a fala aqui é livre, meu amigo. É livre, seja sempre bem-vindo. Você está num consórcio mesmo, ou num evento mesmo digital, é o momento de falar nos eventos, viu? Que de vez em quando a gente não pode falar muito. Evento a gente pode falar, perguntar. O momento é esse. Caroline, vou fazer um comercial agora. Eu estou muito feliz. Na UFB, a gente só perdeu para a FEA e número de trabalhos enviados para o semiárido esse ano. A gente está Ó, Que estamos legal, poderosos. 2014, mesma coisa, esse ano a mesma coisa. A gente está super legal. feliz Que aqui. bom, né? Mas Parabéns. a gente tem uma galera imensa trabalhando a gente com vários professores aqui, são líderes de temas. A Renata é minha esposa, tá, Sérgio? Só para você já vai. A ah, Renata é? é Ah, minha esposa. então tá explicado. Tá explicado. Porque, cara, ela acabou tendo muita coisa para fazer e ela tá fazendo. Ela é mestre doutora em comunicação e adora música, ela é soprano. Aí resolveu fazer graduação. Meu amigo, tá 1.000 por hora. Aí, coincidentemente, tem um monte de evento. Teve um festival de corais semana passada que ela saiu de casa 1 da tarde, chega às 2 da madrugada. E aí foram convidados para cantar em shopping, em casamento, vão até para o Belém, para você ter ideia. Então ela tá 1.000 por hora, Olha, pregadaça, Ai, que cansada. Aí, legal. Também gosto de coral, hein? hã? Eu também gosto de coral. Que legal, que legal. Ela é soprano. É. Aí ela tá a 1.000 por hora. E aí adianta tá meio resfriada e o coral pegou um resfriado nessa loucura. E ela até fez teste de Covid ontem, mas não tem Covid não, mas tá punk. olha só. Aí eu falei, não, Ah, deixa que eu então. ajudo. Além das sessões dela, eu tô na sessão da Renata. Eu falei, isso aí. Na verdade, eu sou Severino, que eu falo que eu sou Severino, que ele é na mesma matéria, marketing e comportamento do consumidor. Então, até o final do ano, eu já assumi marketing 1 lá na graduação, inclusive hoje à noite, já assumi para ela na graduação para ajudá-la. E aí, os eventos, É, os pareceres, eu estou dando pitaco.
Isso que dá trabalhar com a esposa. É isso que dá. Não basta dividir as tarefas de casa, tem Não, que mas dividir aí as do trabalho. foi interessante isso, a gente foi tirar o visto, né, para os Estados Unidos, aí, qual a profissão de vocês? Aí, professor, aí falamos, você discute muito em casa, matéria? Eu falei, de jeito, a gente não fala de jeito, não fala trabalho em casa. Ele disse, não, só quando alguém vai substituir. Onde é que você parou para me seguir? O que você quer? Abaixa discutir. Ai, ai. Mas é isso. Mas é bom, ajuda bastante. A gente troca figurinha, mas em casa a gente tenta Sim. evitar o trabalho. Ah, sim, tá certo. Gente, enquanto a outra pessoa não chega, eu só vou dar um pulinho ali para pegar um copinho de água, tá? Tudo certo. Já volto. Que eram 3 artigos, né? Ficaram 2, então. Ficou. Saiu de mediação da comunicação integrada. Sim. Eu estava falando do seu caso aí, causa em casa, eu passo pela mesma coisa, porque meu esposo também terminou agora, né, o doutorado, só que ele é da psicologia e o doutorado foi educação. Mas toda vez que nem eu vou lá no Sapiens, aí tem um artigo de bem-estar, aí eu sempre falo, você pode me dar uma dica aqui, o que eu posso trazer de legal, o que você tem de bem-estar aí que a gente pode trocar, porque é isso, né? Não tem jeito, a gente discute bastante as coisas ainda. É que Mas ninguém é é legal. professor ainda, né? Então ainda dá para falar um pouco em casa sobre os assuntos. Legal demais. É bom fazer troca. É bom ter com quem trocar também, né? Porque aí Sim, sem você dúvida, sem dúvida. e outros assuntos, né? Você acaba tendo outros insights também. Bom demais. Não, e aí psicologia para ti é fundamental. Exato, exatamente. Marjorie, bom dia, bem-vinda. Bom dia, não estava conseguindo entrar, recém consegui acessar, pela minha agenda não estava indo. Nossa, bom dia. Bom dia, Marjorie, tudo bem? Bom, então acho que podemos começar, né? O que vocês acham? Tranquilo, podemos? Podemos? Bom, então, bom dia a todos. Eu sou o professor Sérgio Dantas, eu sou professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo, professor da graduação e do mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios, e fui convidado pela professora Renata para fazer a moderação aqui dessa sessão. Nessa sessão a gente tem o trabalho da Marjorie e o meu também, né? Está aqui com a gente também o professor Nélcio, que atua na coordenação do evento e tem aí, sem dúvida, importantes contribuições. A Kelly, que está dando um suporte aqui para qualquer questão, e a Caroline, que vai ser a nossa debatedora. Então, Marjorie, antes de você entrar, a gente pensou em fazer o seguinte, passar os vídeos dos 2 trabalhos, porque tinha um terceiro trabalho, mas que as pessoas não vão poder comparecer para apresentar. Então, a gente pensou em passar os 2 vídeos, aí a Caroline faz os comentários dela, né, a partir da leitura que ela fez, e aí a gente abre depois para uma discussão entre a gente, até, né, acho que um trabalho às vezes tem a ver com o outro, né, o professor Nelson, a Kelly também, aí ficam bem à vontade para fazer os seus comentários. Tá bom? Podemos seguir assim, gente? Perfeito. Acho perfeito e acho que vai ser bem enriquecedor mesmo, o debate em paralelo, assim, juntando Sim. as temáticas, porque é bem interessante os dois. Você conversa. Perfeito, então. Então vamos nessa. Caroline, você pode compartilhar então a tela e passar os... Aí passa um vídeo, na sequência já pode emendar com o outro. Tá bom? Obrigado, gente. Só me confirme se foi o áudio certinho. Pode deixar. A tela O está presente trabalho aparecendo. intitula-se Como o Sim, Mundo tudo Digital, ok. uma análise da atuação dos profissionais da social media no mercado de trabalho digital. Autoras Marjorie Gonçalves Lencina e professora doutora Catiane Benedetti Corso. A tecnologia da informação e comunicação tem se tornado o centro da vida social em meio à crise provocada pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido, fica perceptível a significância da tecnologia da informação e comunicação para a existência das organizações.
A partir disso, então, a gente tem que a internet ela acabou se transformando, né, em função da ação dos seus próprios consumidores, o que gerou um cenário favorável para empreender digitalmente, tendo em vista as lacunas que surgiram a partir do processo migratório das empresas para o digital, originando então um espaço propício para inovar, criar novos negócios e carreiras. Sendo assim, entre as 15 profissões emergentes no Brasil, a que liderou o ranking foi gestor de mídias sociais, social media, que apresentou um aumento de 122% entre 2015 e 2019, segundo o reporte do LinkedIn para o Brasil. Nossa questão de pesquisa é: quais as estratégias de atuação dos profissionais de social media no mercado de trabalho digital? Nosso objetivo geral é identificar as estratégias de atuação dos profissionais de social media no mercado de trabalho digital. Nossos objetivos específicos são mapear o surgimento da profissão social media e identificar o processo de formalização dos profissionais de social media junto às instituições que auxiliam a formalização. Referencial teórico: do trabalho autônomo até o contrato de prestação de serviço. O trabalhador autônomo ele vai desenvolver as suas atividades com iniciativa, descrição e organização própria. Além disso, esse trabalhador ele vai escolher o modo, o lugar, o tempo e a forma de executar esse labor. A prestação de serviço, em função do seu contrato, ela vai ter como objetivo alinhar as expectativas de ambas as partes. Estratégias de venda e atuação dos profissionais de social media no mercado de trabalho digital. A gente tem que ter em mente que o profissional, quando está executando o seu labor, ele vai vender a imagem, a marca, os produtos, os serviços e até mesmo a credibilidade dele. Ou seja, ele busca atender, ou melhor, superar as expectativas cada vez maiores dos clientes. E quando ele atua nas redes sociais, ele cria um patrimônio para o seu negócio, né, por meio do capital social formado pelos membros de uma rede social. O método do nosso presente artigo destaca-se como caráter exploratório, abordagem qualitativa e quantitativa, o universo da pesquisa foram os profissionais de social media, o método foi o método misto proposto pelo Creswell, a técnica de coleta de dados foi análise documental, entrevistas, questionários com perguntas abertas e fechadas. Como técnica de análise de dados, tem-se a estatística descritiva e a análise descritiva. Em um primeiro momento, a gente escolheu a estratégia que iríamos seguir em função dos pressupostos de Creswell, optando então por seguir a estratégia concomitante, onde todas as coletas são aplicadas em um mesmo momento. Foram aplicados, então, 250 questionários com os profissionais de social media através do Google Forms, 5 entrevistas com as instituições que auxiliam a formalização, fechando a região sul, e 4 entrevistas através do Google Meet, que duraram cerca de 1 hora com os profissionais em destaque no cenário da profissão. Em um segundo momento, após aplicados todas essas coletas, os dados foram quantificados por meio do Excel e, simultaneamente, foram realizadas as transcrições das entrevistas. Resultados. 4.1 Surgimento da profissão social media. 81,9% dos respondentes destacaram perceber uma confusão de nomenclaturas. A nomenclatura que mais se destacou em função destes foi gestor de redes sociais, com 92,5%. Mas ressalta-se que o profissional que faz o gerenciamento das redes sociais ficou popularmente conhecido no Brasil como social media, que foi a segunda maior nomenclatura percebida pelos profissionais, com 86,6%. Vale ressaltar que esses profissionais eles destacam que exerciam a profissão sem saber o nome e que descobriam muitas vezes de forma aleatória por meio do Facebook, como destaca o respondente número 2. A formalização dos profissionais de social media junto às instituições que auxiliam a formalização. Quando questionadas essas instituições se existiu uma lacuna em função da formalização desses profissionais, eles destacaram que sim, que é um mercado que começou há pouco tempo, que para alcançar mais formalidade, ter mais legislação específica e ter um sindicato, né? 35% desses profissionais destacaram ter dificuldade a se formalizarem, 63,8% destacaram não ter acesso a materiais específicos e esclarecedores e 63% destacaram não serem formalizados. Já em função da percepção da atuação desses profissionais como social media, eles destacaram realizarem, né, calendários editoriais, linhas editoriais, briefing, persona e análise de concorrência. 35,8% destacaram realizar atividades como copywriter, gerenciamento e produções visuais.
ao passo que 4,7% realiza apenas o gerenciamento como atuação. Já quando a gente fala sobre a percepção de venda do serviço, 54,1% destacou vender o serviço através de um perfil profissional, 78,9% destacaram ser indicados por amigos ou clientes e 45,5% faz a conversão no 1 a 1. 43,7% desses profissionais destacaram realizar pacotes de gerenciamento e 79,5% destacaram realizar o gerenciamento personalizado de acordo com a demanda do cliente. Sendo assim, como conclusão do presente estudo, a gente tem que esses profissionais eles não souberam caracterizar com uma nomenclatura exclusiva e realizavam a confusão dessas nomenclaturas com outras carreiras oriundas do mercado de trabalho digital. Existia um processo de desinformação que ocasionava a inclusão errônea desses profissionais como microempreendedores individuais. Esses profissionais poderiam estar em regularidade com a lei se formalizassem como microempresa ou como profissional autônomo de profissões não regulamentadas. Além disso, esses profissionais, ao prestarem serviço, eles acabavam realizando esse serviço de maneiras distintas, o que fazia com que cada atuação se tornasse única de profissional para profissional, e eles apresentavam também dificuldade em realizar a precificação. Como contribuição do estudo para a prática organizacional, para os profissionais e para a literatura, sugestiona-se que as instituições que auxiliam a formalização a elaboração de uma cartilha voltada para esses profissionais emergentes no Brasil. Como limitações do estudo, destaca-se não se conseguir contatar as instituições que auxiliam a formalização a nível Brasil, sendo possível, então, fechar apenas a região sul. E como sugestões de pesquisas futuras, tem-se o estudo da inserção e atuação dos profissionais da social media, especificamente em agências de comunicação. Aqui as referências e obrigada. Bom, olá a todos. Eu sou Sérgio Dantas, sou professor da Universidade Mackenzie e eu vou apresentar aqui um artigo que foi resultado de um trabalho de conclusão de curso de graduação feito pelas alunas Gabriela da Rocha Rafael, Júlia Carbonari e Línia Abed, e que teve como título Cultura do Cancelamento e suas consequências na opinião do público jovem, o caso da Sony Music. Bom, então, como justificativa desse estudo, né, a gente tem aí uma série de fatos, a própria sociedade de consumo, então, que, como o Bauman 2008 diz, né, diz muito sobre as nossas relações, a questão do próprio comportamento do público jovem, que é muito baseado no sentimento de pertencimento, como, né, foi dito por Bertoncello e Criscitelli, a questão das redes sociais, aí abordado por Vale 2020, que fala, né, como que esses jovens usam essas redes para se relacionar, e um fenômeno mais recente, aí dito pelo Doutat, de 2020, falando sobre essa cultura do cancelamento. Então, esse movimento articulado nas redes sociais de pessoas aí comuns, em massa, deixarem de seguir um determinado influenciador. Então, com isso, o nosso objetivo geral foi entender como diferentes posicionamentos das marcas frente a influenciadores atingidos pela cultura do cancelamento afetam a opinião dos consumidores sobre essas marcas. E a gente pegou o caso da Sony Music porque dois artistas que a marca, que a gravadora, né, tinha contrato, passaram por cancelamentos recentes. Um foi a Carol Conká, por conta da atitude dela no Big Brother Brasil, e outro foi o DJ Ives, por conta de agressões à esposa. E a Sony, ela rescindiu o contrato com o DJ Ives, porém não rescindiu com a Carol Conká, pelo contrário, deu apoio a ela. Então a gente queria entender como que os jovens, né, respondiam a diferentes posicionamentos de uma mesma marca frente a influenciadores cancelados.
e aí, como objetivos específicos, identificar as diferentes opiniões dos jovens acerca desse fenômeno, compreender como as marcas se posicionam e verificar a opinião dos jovens perante o posicionamento das marcas. Nosso referencial teórico foi aí baseado em posicionamento de marcas, comportamento dos jovens, uso dos influenciadores e a cultura de consumo, e esses foram os nossos principais autores. E como abordagem metodológica, a gente fez um estudo exploratório qualitativo, usando entrevistas em profundidade, a partir de um roteiro semi-estruturado. Essas entrevistas foram feitas via videoconferências, e a gente elaborou um vídeo de cerca de 1 minuto e meio, contando um pouco o caso da Carol Conká, né, relembrando ali alguns fatos, e o caso do DJ Ives, né? E ao final de cada vídeo falava aí a postura da gravadora, de manter o contrato com a cantora, mas de rescindir com ele. Foram entrevistados 17 jovens entre 15 e 24 anos e foi feita uma análise de conteúdo. A primeira categoria de análise dos resultados é sobre o consumo jovem e o uso dos influenciadores, né? Então, a gente viu que muitos jovens dizem consumir produtos ou marcas puramente aí para se sentir parte do grupo. Um exemplo foi o E7, que disse que, né, muitas vezes ele consome além da necessidade, e isso varia tanto no uso de um celular como de um tênis. Também ficou evidente o quanto as redes sociais se tornaram um meio de comunicação para as marcas, né? E a E3 traz isso. Então, se todos os influencers estão falando de um sabonete para espinha, ela vai comprar aquele sabonete não porque o dermatologista indicou, mas sim por conta aí da recomendação do influenciador. Então, a gente vê, né, uma mudança aí nessa estrutura de influência. Uma outra categoria analisada foi, né, também aí como que o consumo jovem e a cultura do cancelamento se relacionam. E a gente tem tanto opiniões favoráveis como contrárias, né? Opiniões favoráveis, no sentido de achar natural o público demonstrar seu descontentamento com algo e ter ali voz para se posicionar, mas também contrário, né? Porque isso pode causar aí danos na reputação e na imagem daquela pessoa cancelada. A Chiari 2020 fala muito sobre, né, essa impossibilidade de defesa a esses julgamentos em massa aí, ao tribunal da internet, como muitos chamam, né, e que acaba gerando uma questão de ódio gratuito, e foi muito o que o E3, esse entrevistado, falou, que virou uma coisa muito banal, né, esse ódio gratuito, às vezes a pessoa nem sabe direito o que foi dito e do nada está cancelando também por um efeito manada aí, né, de outros estarem nesse mesmo movimento. Quanto à atitude da gravadora, tem pessoas que foram favoráveis. Quanto ao cancelamento do DJ Ives, todo mundo foi favorável. A atitude da gravadora, acho que muito motivado pela questão de ser uma agressão física, né? Já da Carol Conká, tem gente que acha que foi correto eles manterem o contrato, porque acho que, né, ela era uma questão de momento ali, como outros acho que não, que foi uma forma de reforçar o comportamento inadequado dela, né? Alguns, como E8, acham que ela poderia mudar, né? E talvez, então, a aposta nessa redenção da pessoa ali, no caso da Carol, poderia ser até uma oportunidade da gravadora lucrar, né? E tem outros aí, como a E14, que falou muito sobre a representatividade de ela ser uma mulher negra, né? Então, tirar ela de cena poderia ser prejudicial para essas pessoas que não se veriam mais ali representadas por ela. Interessante que essa autora se autodeclara uma jovem negra. Bom, e aí com tudo isso, né, a gente pode tirar algumas considerações finais. Então, a gente tem diferentes opiniões dos jovens sobre a cultura do cancelamento, mas o mais frequente né, eles compreendem a situação, porém nem sempre concordam com a atitude de cancelar uma pessoa. Eles veem aí, né, que isso pode ser uma estratégia de lucro, principalmente no caso de restabelecer a imagem desse indivíduo. Então, no caso da Carol Conká, foi feito depois um documentário, né, contando um pouco todo o caso, né, desde do antes do Big Brother, o sucesso que ela fazia e as causas que ela defendia,
a postura inadequada que ela teve lá, muitas vezes contraditória, e depois a redenção, né? Então, como que ela ressignificou isso ao sair dali. E as jovens que concordam, né? Tanto as jovens que concordam, como as jovens que discordam da posição das marcas. Esse artigo teve algumas limitações, principalmente, né, o fato desse tema da cultura de cancelamento ser novo, e a gente queria também cases de cancelamento com uma mesma marca, e a gente encontrou esse da Sony, né? Não teve tantos outros. E aí, como sugestões de estudos futuros, fazer essa pesquisa com um público-alvo maior, em outros nichos, né? Não só no nicho dos cantores, e também tentar entender aí razões que levam as marcas a cancelarem esses artistas. Aqui estão algumas das nossas referências, e muito obrigado pela atenção. Bom, muito bem. Então, a gente acabou de ver os vídeos dos 2 artigos. Então, eu vou passar a palavra para a Caroline. A Caroline, então, fez aí uma leitura mais cuidadosa dos 2 artigos e vai, então, fazer os seus comentários. E aí, nesse momento, eu saio da posição de moderador para a posição de autor, para ouvir aí com muita atenção o que ela tenha a comentar aí do meu trabalho e do trabalho da Marjorie também. Então, Carol, você está no comando agora. Bom, obrigada, professor. Bom, então, bom dia também de novo. Marjorie, começando por você, né, que foi o primeiro. Primeiro, eu queria parabenizar e agradecer por ter enviado, parabenizar por ter sido aprovada. Eu achei o seu artigo muito legal, o tema muito bacana, bem atual, bem relevante também, até em termos de sociedade mesmo, né, de aplicações gerenciais. Eu acho que tem grandes contribuições aí para o profissional que você abordou, que é o profissional de social media. Então, primeiramente, parabéns. E alguns comentários que eu queria fazer são mais de contribuição mesmo. Eu acho que para você aprimorar e levar esse trabalho adiante com outras publicações também. Você comentou no quadro 2, você trouxe um quadro bem bacana, assim, né, explicando os resultados, mais um pouco das entrevistas e da quantificação que você fez. E aí, a minha sugestão seria que você dividisse ele em 2 quadros. O primeiro seria mais descritivo da forma de atuação, e aí você teria colunas, né, com os tipos de atividades realizadas, que eu acho que você acabou juntando tudo numa coluna da direita, e aí você poderia segmentar um pouco mais em linhas. Então, quais foram as atividades realizadas? A, B, C. Então, para que quando a pessoa olhar, ela conseguir ver. Eles fazem os posts, eles postam, eles criam a arte, eles escrevem o texto, eles falam com o cliente. E aí a gente consegue ter até uma dimensão maior do quanto que esse profissional também acaba atuando em outras áreas, que às vezes nem é a área core deles, né, ali de fazer só o community manager, né, que você coloca aí também, que é essa confusão também, né? Então, essa seria uma sugestão. Então, ter essa coluna de atividades realizadas, com as linhas descrevendo cada uma das atividades desse dia a dia. Uma outra coluna, isso dentro do quadro de atuação, seria questões contratuais. Então, como que funciona essa questão contratual? Uns têm, outros não. Entendem a importância, né, mas acabam ignorando. Outra coluna seria valores, então, que tipo de valores eles cobram, que achei que também foi bem discrepante, né, nas respostas. Eu queria até entender depois, se você pode comentar, se realmente é R$84 mil por mês. Eu achei bem, de 300 a 84 mil ficou um valor bem, né, discrepante. E outra coluna seria o tipo de cliente, então, tem clientes que às vezes são supermercados, às vezes são médicos, né? Tem bastante variedade nisso também. E aí seria um quadro de atuação. O outro quadro, você poderia trazer as dificuldades e as soluções que eles encontram. Então, as dificuldades, você comenta lá, dificuldade de lidar com um cliente mais exigente, ou que quer mais do que foi contratado. E a solução, geralmente, é que eles... Eu esqueci o termo que você comentou que eles usam, como se fosse um cancelamento do cliente, né? A pessoa acaba abrindo mão daquele cliente. E aí, um outro quadro, né? O terceiro quadro seria a estratégia de venda, que aí é o seu objetivo principal aí do trabalho, que aí seria com o que ele já tem
o que eles efetivamente fazem, né, com essas estratégias de vendas que eles usam para eles. E é legal também que você colocou as falas deles em relação a o que eu faço para os meus clientes, eu também tenho que fazer para mim, né? Eles são os próprios clientes deles, então é bem legal. E aí também uma outra sugestão, e eu acho que com esses 3 quadros também você já consegue montar um material bacana para aplicar em outros eventos e artigos. E aí também uma sugestão que o seu conteúdo poderia trazer, e está bem rico, eu acho que você conseguiria trazer esse documento, efetivamente trazer a cartilha que você comenta no final. Eu já vi alguns professores comentando de trazer esse material, assim, seria uma aplicação gerencial bem rica também, né? E que traria também citações para você, e esse seu conteúdo poderia ser usado e até em disciplinas mesmo, né? De comunicação e também em pequenas empresas que talvez não tenham tanto essa questão de RH, poderiam usar essa cartilha até como um direcionamento para escolher esse profissional, para definir escopo de trabalho. Então, acho que a cartilha você tem bastante conteúdo para desenvolver esse material e pode trazer um material relevante para você também, enquanto autora. O que mais eu anotei aqui também, que eu achei que essa metodologia também está bem explicada, você comenta, né, das referências do roteiro, de onde que saíram, né, as perguntas. Eu achei também que uma coisa que pode talvez contribuir é acrescentar o tempo também desses profissionais como social media. Então, há quanto tempo que eles estão na profissão, né, quando você comenta dos entrevistados. Do futuro, eu coloquei, né, de pesquisas futuras que você pode continuar o trabalho, seria abordar mais o tema da questão da formalização desses profissionais, né, e também a questão de associação com outras profissões. Então, tem profissionais de diversas áreas, base, né, e como que eles também se formalizam, talvez seria um artigo que você possa trabalhar, e também um estudo longitudinal, que você pode tentar. E daí eu não sei se teria dados passados, mas antes da pandemia, como que eram esses profissionais bem lá no início, né, nos primórdios do social media, como que eles se desenvolveram ao longo do tempo e o que mudou depois da pandemia, que também é um tema que você aborda como um evento que acabou mudando um pouco, né, trazendo mais profissionais para essa área, até pelas dificuldades também, né? Imagino que foi um recurso que as pessoas usaram para não ficar parada e não ficar sem trabalho. Então, de contribuições, acho que são essas. E a minha dúvida foi só a questão dos autônomos, né? Que você coloca que 88% eram autônomos e donos de agência. E aí a dúvida foi se eles são donos de agência no seu público, né? Se eles eram efetivamente os donos, ou eles eram MEI e eram donos das suas próprias empresas, né? Então, essa foi a minha dúvida. E eu acho que só isso. Se você quiser comentar alguma coisa também. Obrigada, Caroline, pela contribuição. Eu anotei tudo aqui enquanto tu ia falando. Gostei muito da tua percepção dos quadros ali, realmente faz uma diferença. Quanto ao valor lá que tu falou, né, que eles cobram de 300 a 84, sim, existe essa diferença, é meio chocante, assim, né? Tu pensar que uma pessoa autônoma, que ela tá se correndo assim para conseguir conquistar esse conhecimento e tá trabalhando, né? Ela vai cobrar R$300 porque ela muitas vezes pode não se achar um profissional certo, sabe? Então, aí ela cobra baixinho e aí vai dar esse valor discrepante, porque numa agência ali, numa pessoa que trabalha com contas grandes, que tem, por exemplo, já puxando o gancho do colega, né, a questão de trabalhar a cultura do cancelamento e coisas assim, que uma conta grande vai necessitar mais, né, ela acaba que ela vai cobrar um valor maior, mas, claro, tem vários contextos ali inseridos, né? A questão do conhecimento, de agregar mais coisas, mais serviços, que por muitas vezes não vai estar no social media, né? Vai entrar no designer, vai entrar no copywriter, vai entrar em várias coisas, mas a gente sabe que os profissionais, eles acabam colocando como social media, e aí é um dos grandes problemas do trabalho, né? A questão da confusão da nomenclatura, porque uma pessoa única, ela acaba muitas vezes fazendo tudo,
que seria a divisão nas agências maiores, né? Mas existem sim os profissionais que cobram alto e que fazem todo o papel, né? E a questão da tua dúvida, né, que era sobre a outra dúvida que tu tinha, Carolina. Era sobre o MEI, na verdade, os profissionais autônomos, né? Se eles eram efetivamente os donos das agências, ou se eles eram MEI. Tu sabe que quando eu comecei a estudar, eu pensei que eles seriam MEIs, né? Mas eu descobri lá, que foi 2 anos antes da pandemia, que os profissionais eles não podiam se inserir como MEI, e que daí eles ficavam perdidos, eles não sabiam para onde ir, e isso gerava que eles ficassem na informalidade, né? Porque o MEI a gente sabe que é algo mais plausível para quem está começando no início da carreira e tu tá legalizado, tá tudo correto contigo. E aí acabava que eles não podiam se inserir, eles ficavam na ilegalidade. E existe a oportunidade deles serem profissionais autônomos de profissões não regulamentadas, que eles conseguiriam estar em regularidade com a lei, mas não estaria na informalidade, só que eles desconhecem essa oportunidade que eles teriam, né? Então, é algo que no trabalho agrega, assim, e a questão da cartilha que tu comentaste, que é algo que ficou ali mesmo no final, né? É muito interessante, porque eu terminei, assim, o artigo, mas não veio aquele insight, vamos fazer a cartilha, sabe? E agora tu falando, eu pensei, eu preciso fazer essa cartilha, porque as pessoas precisam ler ela. Então, eu já vou sair daqui, assim, ó, querendo escrever a minha cartilha e te agradeço muito por esse insight, assim. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida dos colegas. Eu acho que a gente pode seguir com os comentários da Carol no outro trabalho, e aí no final a gente abre um espaço para discussão de todos aqui. Pode ser, pode né? ser. Legal. Que bom, Marjorie, obrigada. E eu acho que só complementando a cartilha, você pode, inclusive, comentar essa questão do ser MEI, ser ME, para se formalizar, qual que é o caminho, né? Acho que é rica também essa informação, justamente pela confusão, trazer um pouco da confusão da nomenclatura. Isso a gente ajuda, né, a organizar melhor essa profissão aí. E seguindo, então, para o segundo artigo da cultura do cancelamento, também queria parabenizar aí o professor Sérgio e as autoras de Gabriela, Júlia e Liris, certo? Deixa eu só ver se eu falei o nome dela certo. Línia, que eu anotei o nome dela aqui, mas nem eu entendo mais minha letra. Então, professor Sérgio, Gabriela, Júlia e Línia, parabéns aí pelo trabalho. Também foi muito bacana, eu acho que o tema é super atual, né, e relevante, e até vocês comentam pela falta um pouco de artigos, né, sobre o tema do cancelamento, e é uma coisa que a gente vive muito na sociedade hoje, né, o cancelamento, a raiva, o ódio, e são coisas que a gente realmente precisa estudar e entender como talvez até contribuir para que isso se apazigue um pouco, né. E aí vocês começam também falando sobre o sentimento de pertencimento a grupos, né? Citam até o professor Crescitelli também nesse conteúdo, e um insight que eu tive para contribuir e sugerir a continuação desse trabalho, tem a teoria da identidade social, que eles falam exatamente do que vocês comentam, né? Sobre a percepção de pertencer a grupos, né? E categorias sociais que vai formar a identidade do indivíduo. Então, é um tema que também está muito relacionado com a identidade. Eu acho que se vocês virarem um pouco para essa teoria, também dá para construir outras análises em relação aos dados coletados, né? Porque eles vão comentar exatamente essa questão do pertencimento. E se conectar com uma influencer, né? Acaba pertencer também a esse grupo dessa influencer, as suas características. Então, isso também, se você olhar a identidade do indivíduo, você vai conseguir também ter outra lente teórica aí. E vocês comentam também, logo no início, junto com a questão do sentimento de pertencimento, da necessidade do consumo, né, do Bauman, que é ótimo, assim, eu particularmente sou fã dele, e desse livro que vocês citaram, e também tem o autor que é do marketing, né, que é o Belk, e ele vai falar exatamente a mesma coisa, né, de como as pessoas vão se expressar por meio do consumo
de coisas, e como isso também agrega na identidade do consumidor, e como isso acaba sendo parte do eu, né, da pessoa. E também isso, e ele traz o uso de conectar com pertencimento de coisas, mas eles não falam efetivamente de coisas, só coisas, né, objetos, mas também coisas mais subjetivas, como gosto musical, associação a marcas, né, que aí também se conecta com a questão dos grupos. Então, eu acho que vocês também trazerem um pouco essa lente da identidade pode contribuir com outras análises. Que mais? Sobre a cultura do cancelamento, né, uma outra contribuição que eu anotei aqui, que vocês podem trazer também, os relatos, né, e como que hoje vemos a questão da confiança, né, na opinião pública. Como você olha os relatos que vocês colocaram, você vê como que as pessoas confiam uns nos outros e como que elas confiam também nos influenciadores, como se eles tivessem as verdades absolutas, né? E às vezes, e aí é uma questão que pode ser analisada, só um achismo meu, às vezes até descredibilizam o profissional, talvez às vezes até a ciência, como a gente vê, mas acreditam na mensagem do WhatsApp, acreditam no influenciador, e acho que isso também, pelo que quando eu estava lendo e o que me veio, é que isso se conecta também com a questão do boca a boca, né? Então, como que o boca a boca ainda existe e talvez tenha ganhado mais força ainda com a internet e os meios mais, vamos dizer, mais responsáveis de comunicação acabam sendo descredibilizados porque cada um, né? Eu não lembro quem foi o autor, mas eu já li isso uma vez, cada um com as redes sociais, parece que cada um tem um megafone na boca, né? E pode falar e ser ouvido. Então, agora, todo mundo acredita em todo mundo, parece que sem critério. Então, talvez essa questão... E aí, eu acho também que se conecta com a identidade, porque é aquilo que a pessoa está projetando no outro, colocando como algo muito importante para si, que meio que faz ela não ver, né, como que está não ver o contexto, não ser crítica, né, e vocês até trazem essa questão de um autor que comenta da pessoa não ter tanta faculdade crítica. Eu achei muito legal também esse termo que vocês abordaram. E aí, deixa eu ver aqui as outras questões que eu anotei. Uma sugestão de próximas pesquisas seria essa questão também abordar, dentro da temática que vocês já trouxeram, a questão da percepção das marcas, né, e dos influenciadores. Então, como que, além de ver a estratégia, e mesmo a temática que vocês abordaram, mas também trazer essa questão de como que as pessoas percebem essa marca e como que elas percebem esses influenciadores, porque talvez isso também possa influenciar na resposta. Não sei se vocês trouxeram isso já no roteiro e tiveram que tirar, né, por conta do tamanho também do artigo que precisava ser submetido. Uma questão de dúvida que eu tive foi em relação ao vídeo. Então, foram duas dúvidas. Em relação ao vídeo que vocês mostraram, como que vocês trabalharam a questão do viés, e se tinha mesmo viés ou não, e as categorias, se elas surgiram, como que elas surgiram, não sei se foi antes das análises ou depois das análises, como que foi mais ou menos esse processo. Perfeito, Caroline. Nossa, te agradeço muitíssimo. Contribuições super, super importantes, assim, e super adequadas, né? Acho que a gente pensar, né, tanto na teoria da identidade social, né, de trazer aí o Belk, né, os estudos lá do Extended Self, e acho que essa questão aqui da confiança, né, e aí eu vi até que o professor Nelson colocou aqui no chat a referência lá do Humberto Eco, do Vozes aos Imbecis, que é ótimo, como, né, esse conceito tem se modificado, e acho que isso a gente pode ver, né, acho que o melhor exemplo talvez tenha sido as eleições, né, o quanto que esse boca a boca virtual, né, feito por desconhecidos e pessoas que não necessariamente têm um embasamento de fonte, né, e de credibilidade,
acaba se sobrepondo a uma mídia, à imprensa mais séria, mais tradicional, né, que costumeiramente é a nossa fonte aí de informações, né? Então, acho que esse é um fenômeno contemporâneo, social e de extrema importância para estudos, né? E eu acho que a temática ali que a gente discutiu no artigo gira totalmente em torno disso, né? Então, como e se for pegar, né, o próprio trabalho da Marjorie também, o grande papel desse social media, talvez um dos grandes papéis, né, seja justamente se apropriar desse espaço, né? Então, achei muito bacana. Muito obrigado mesmo pela sua leitura aí cuidadosa e, com certeza, para a gente aprimorar o artigo, para submeter para uma revista, vamos levar em consideração esses pontos. Aí, respondendo suas dúvidas, né, sobre o vídeo. Infelizmente, eu queria muito ter colocado o vídeo na apresentação. Eu fiz a apresentação, acho que umas 3, 4 vezes, mas não conseguia, porque o vídeo tinha mais ou menos 1 minuto e meio, então reduziria meu tempo para 6 e meio, eu não consegui. As alunas, então, falaram, não, professor, a gente não consegue, você se vira aí, porque para a gente apresentar em 15 minutos na banca de TCC já foi um parto, em menos tempo, então, mas o vídeo, a gente também foi algo assim, que a gente gravou, acho que umas 3 vezes, né? A gente fez um roteiro, eu orientei as meninas, né, o que elas deveriam colocar. Então, primeiro, assim, elas fizeram um levantamento de dados, né, sobre cada um dos 2 casos, né? E aí, então, a gente deu uma selecionada ali no que poderia colocar. Tinha muito mais informação do caso da Carol com K, por conta, né, da exposição, né, e de ter sido um caso que rodou em rede nacional, né, mas a gente procurou balancear, e eu orientei muito assim, para tentar minimizar o viés, que infelizmente num tipo de trabalho esse vai sempre aparecer, né, em nenhum momento a gente colocar ali um julgamento de valor, uma opinião. Então, o vídeo era assim, eles mostravam alguns dados, né, com base em dados que circularam pela mídia, então até tinha prints ali das notícias que saíram, né, e aí uma das alunas ia fazendo uma narração. Então, ela ia contando, né, então, em cada um dos 2 artistas, né, quem era o artista, e o que aconteceu, qual foi o caso, né? E a repercussão, e aí, então eram três pontos, né, em cada um dos vídeos, né? Quem era o artista, qual foi o fato gerador desse cancelamento, e o terceiro, a posição da Sony Music. E aí, o outro artista, a mesma coisa, né? E o grande ponto que a gente queria pegar era assim, em um caso, a Sony Music acompanhou o cancelamento, no outro não, né? E qual que era, então, a resposta do público por essa postura deles? Então, a gente procurou fazer dessa forma. E as categorias da análise, a gente, com base nos objetivos, tal, já tinha uma pré-categorização, né? E aí, pelo material que veio, a gente deu ali uma ajustada, tal, mas não fugiu muito do que a gente já tinha originalmente. Não sei se eu respondi suas perguntas. Obrigada, respondeu sim. Imagina, que é isso, eu que agradeço. Bom, pessoal, então agora a gente vai deixar aqui um espaço aberto para cada um, quem quiser comentar, fazer seus comentários, né? Então, o professor Nelson, a Kelly, a Marjorie, eu vou então começar, mais porque sempre fica aquela, quem começa, então já que eu estou aqui falando, eu já vou falar. Vou comentar um pouquinho do trabalho da Marjorie, tá, Marjorie? Uma dúvida que eu tenho, esse trabalho é fruto da sua dissertação, de mestrado, de alguma disciplina que você fez lá? Porque eu achei um trabalho muito robusto, né? Me conta um pouquinho Fruto disso. do meu TCC. Do trabalho de conclusão? Foi isso Mas do meu da TCC. graduação? Defendi do ano passado, da graduação. Uhum.
fiz. Ó, parabéns, Aí eu viu? defendi Porque ele. Obrigada. muito legal, muito profundo. Foi ano passado, e aí depois eu já comecei no mestrado em abril, né? E aí no Aham. mestrado agora eu estudo a questão do tecnoestresse, que vai conversar também com os profissionais, porque acaba que eles estão muito inseridos, às vezes nem sabem muito lá no início como lidar com a tecnologia, tem medo, né? Então, conversa um pouco, a temática segue nessa linha, assim. Não, porque o que me chamou muito a atenção, assim, por isso que eu já achava que era uma dissertação já, foi você ter conseguido 250 profissionais para responder o questionário, né? Como que foi Ah, isso? eu corri. Não, e o legal é que os profissionais, eles vieram mais, assim, grande totalidade, eu tive que tirar esses dados, né, pela questão do tamanho do trabalho, e foi quase todos de São Paulo. Então, eu fui para todos os lugares, assim, eu dei um corre bem grande, mas eu fiquei muito feliz com o total dos respondentes, Sim. porque e São Paulo, por ser uma capital e tudo mais, né, existe mais, só que apesar de existir, ainda eles têm essa mesma dificuldade que tanto no interior do Rio Grande do Sul, porque eu sou aqui de Santana do Livramento, do lado de Ribeira do Uruguai, né? Tipo, é muito longe das capitais, de tudo, né? Mas conseguir coletar todas essas pessoas de vários lugares do país, eu fiquei muito feliz, ainda mais por ser meu TCC, velho. Não, parabéns, viu? Parabéns. E aí, assim, uma sugestão, se eu acho que Aham. você tem dados, assim, muito valiosos, né? Talvez até fazer um estudo dessa grande amostra aí que você tem de 250, segmentando um pouco, né, os perfis aí dos social medias. Então, eu acho que nesse Uhum. universo deve ter uma turma que é extremamente profissional, que é a turma que cobra lá os 84 mil, né? E outros que Uhum. são, assim, super amadores e que talvez até entraram nisso por falta de opção, por desemprego, né? E aí acho que A própria questão da pandemia, né? é a Que é algo pandemia, que as exato. pessoas tiveram que se reinventar, né? Sim, Então, sim, dava para conseguir e tal. E a gente tem muito muito. acesso também hoje ao conteúdo e ao conhecimento na internet, né? Então, Uhum. esses profissionais, eles escrevem ali que eles estão buscando esse conhecimento, mas de forma gratuita, né? Então, é o que a gente tem na internet e é a grande contribuição, né, que a internet dá para as profissões, né? Isso. E aí eu acho que, né, olhando essa amostra, né, de forma segmentada, você vai ver diferenças tanto na formação, como no produto, né, na oferta que eles fazem, como no perfil de clientes que eles atendem, né? Então, acho que Exato. seria também, Já de anotei repente, aqui. um outro artiguinho para você fazer aí. Mas parabéns, viu, por um trabalho de finalização de curso de graduação, nota 1000. Parabéns mesmo. Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então aqui a palavra está franqueada. Quem quiser, só abrir o microfone e comentar. Kelly, você quer falar alguma coisa? Eu queria parabenizar, né, os dois trabalhos, eu achei bem, bem legais ambos. Eles têm uma conexão, né? Ambos têm uma conexão bem interessante. Falando ali do trabalho da Marjorie ali, nossa, eu não sabia, mas fruto de TCC realmente é surpreendente, né? Ainda mais 250 profissionais. Realmente é um trabalhão, né? E a gente sabe o quanto que é sofrido fazer essas coletas de dados, então, parabéns mesmo. E a sugestão ali do professor Sérgio, eu compartilho ali, eu acho que se você dividir ali ao público ali, para de repente fazer um cluster ali, essa divisão, né? Talvez você consiga visualizar resultados um pouco diferentes, né? Desse público que tem que tem uma remuneração um pouco inferior, aqueles que têm remuneração um pouco mais alta, você vai conseguir visualizar respostas um pouco distintas, né? Então, bem interessante e parabéns aí pelo trabalho. E o trabalho do professor Sérgio também achei bem, bem interessante, bem robusto ali também. É fruto também de TCC também, né, professor?
Então, achei também dois trabalhos de TCC, assim, extremamente... Porque, quando eu tivesse na graduação, se eu tivesse já esse conhecimento, eu ia estar super feliz quando eu entrei no mestrado, gente. Porque numa época de graduação, eu sabia fazer, eu fiz plano de negócio. Então, assim, meu negócio era voltado bem para a prática, assim. Não tinha muita noção, assim, dos trabalhos assim, mais científicos, né? Então, eu vejo, assim, quando eu vejo alunos de graduação fazendo trabalhos nessa qualidade aqui, eu fico bem feliz. Eu acho que é algo surpreendente e muito rico, assim. Eu acho que o Brasil precisa mesmo que a ciência avance nesse grau e que os alunos de graduação façam esse trabalho. Parabéns, de verdade. Mas isso tudo. Muito obrigado. Imagina. Em nome das minhas alunas, eu agradeço. Muito obrigado. Eu parabenizo também vocês pela construção do trabalho como um todo. E eu digo que eu fiquei naquela vontade de assistir o vídeo, sabe? Também. Fiquei super. Dá para passar aí, se vocês tiverem, compartilha a tela e passa, porque eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou ver se eu localizo ele rapidamente aqui, aí eu coloco no chat para vocês verem depois. Um outro comentário que eu ia fazer é a respeito do método, né? Eu acho bem legal essa questão de usar métodos qualitativos, assim. Que é algo que dentro da linha de marketing, assim, ela ainda não é tão utilizada. Se usa, mas não é tanto, né? A gente vê que predomina, né, o quantitativo. Apesar de que a Marjorie, ela usou ali a parte do questionário e tudo mais, mas, assim, a gente vê que predomina os quantitativos e tudo mais. Então, quando a gente vê essa riqueza de informação que traz o método qualitativo também para a nossa para a área de marketing, a gente vê o quanto enriquece, o quanto pode trazer de informação, né? Então, é bom a gente explorar isso. Eu, na minha tese, quero fazer um método misto, né? Na minha tese, quero trazer o Quali Quant e também parabenizo pelo método aí de ambos os dois artigos aí. Tudo bem. Realmente, né? Usar os dois contribui porque um complementa o outro, tu consegue explorar mais os dados, né? As lacunas que ficou num, tu consegue ampliar no outro. É muito legal. Não, e isso foi algo que no seu trabalho ficou bem evidente, né? O quanto que você conseguiu fazer essa ponte entre um e outro. Muito legal, parabéns. Posso, professor Caroline? Por favor, professor Nelson. Todos novamente. Então, parabéns, inicialmente, parabéns aí. Excepcionalmente os trabalhos do TCC, parabéns por isso, tá? Então, concordo com os colegas, todas as salas, parabéns para você, professor Sérgio e as colegas, Marjorie e os parceiros, sempre tem um parceiro, né? A gente sempre trabalha com parceiro, então, agradecer a academia. E, Marjorie, eu abandonei o Quant. Eu, literalmente, fui professor de Quant, lecionei Quant, publiquei mestrado, doutorado Quant, caí fora. Hoje eu sou só Quali, só oriento Quali. Quem vem Quant, quiser trabalhar sozinho, eu só oriento referencial. Quant, eu não perco mais meu tempo hoje com Quant. Com todo respeito a Quant, quando eu vejo um monte de tabelas sem discussão, me dá uma raiva disso. Eu sou bem honesto com isso. Um monte de KMO, 93, e não tem discussão teórica. Então, eu abandonei literalmente Quant. Então, esse é um ponto de discussão. Então, parabéns pelos trabalhos. Como eu, de forma geral, eu vou ser mais específico, até porque com a questão de publicação em periódicos, tá? Aí eu vou já com viés mais de revisor do que como moderador, como parecerista aqui. Então, eu já vou mais objetivo, tá? O primeiro ponto é o trabalho dialogam entre si, então é interessante, mas já vale para os dois, né? A ponderação, não usar livros. Eu sei que são trabalho TCCs, mas a gente já não usa mais livros, né? Aqui meus alunos não lê TCC. Então, para um periódico, vocês vão ter que tirar todos as que eu chamo de brochuras acadêmicas. A gente conhece o Kotler, a gente conhece o Lascaux, a gente conhece o Strelli, mas é brochura acadêmica, tá? Então, a gente já não usa mais. Então, primeira regra para vocês vai ser essa alteração. Apesar de vocês usarem notícias, mas no referencial não dá para usar sites. Apesar da falta de conhecimento, mas não dá para usar sites em referencial, tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, esse ajuste é necessário. Eu sei da dificuldade, até justificar isso, e eu vou apresentar algumas falas para vocês terem ideia.
Em relação à agência, eu vou começar pela Marjorie, a agência está em declínio, tá? Então, a agência hoje está em total declínio. As agências não evoluíram no contexto da discussão das redes sociais. Então, elas querem trabalhar da mesma forma e o cliente já não tem mais essa percepção. O cliente quer fazer parte do processo. Tá? Então, essa é a dinâmica de agência. Por isso que as agências estão fechando, estão quebrando e tudo mais. Tá bom? Então, eu vou passar a parte que eu destaquei. Eu vou marcando aqui. Infelizmente, eu não aguento mais ler na digital e imprimir tudo. Eu imprimo e risco tudo. Eu não poderia mandar para... É sério, professor. Um dia desse, eu tinha 2 teses, uma de 300 e outra de... Deu 650 páginas quando eu imprimi. Não tinha condição de ler, não aguento. A da Marjorie, eu não lembro mais quando a da Marjorie, da Caroline tinha sempre cacetada. Então, cada semana uma tese, uma dissertação. Não dou conta, não. Eu gosto de lente de contato, agora eu estou usando no óculos porque a lente estava me incomodando, então eu tenho que imprimir. Eu compartilho também, viu? Eu estou imprimindo tudo, cara. Eu não dou conta mais, não. É tão bom fazer... Eu estou impressora para economizar minha vista, cara. Desculpa, professor. É tão bom fazer setinhas, círculo, riscar, não é? E eu sou antididático, eu risco tudo de vermelho, porque é tudo antididático. Estou falando de pedagogo, os pedagogos me matam, mas eu acho mesmo às vezes. Carolina, eu quero fazer uma primeira provocação para você. Né? Você não precisa responder, não. Carolina, não, Marjorie. Por que gestão de pessoas? Eu acho que esse trabalho é gestão de pessoas. Como eu sou da área de marketing há bastante tempo, mas de gestão de pessoas, eu acho que você teria outra contribuição lá em gestão de pessoas, lá no tema 1. O tema 1 trabalha tendências de carreira. Eu acho que você teria uma discussão muito interessante. Eu entendo porque você está aqui em redes sociais, né? A Renata agradece, parabeniza vocês. Como eu disse, a Renata também agradece a vocês. Muito obrigado. Mas gestão de pessoas teria outro viés, porque aí teria uma discussão interessante em relação à uberização das profissões. Então, esse é um ponto de discussão interessante para você, mas é só para você refletir. Tá? Você me traz na página... tem página 3, que não existe classificação, mas você acabou de falar que foi 2020. Sim, já existe CBO, tá? Já existe CBO para a profissão. É a 2534, profissão de mídias digitais e afins, especificamente 243505, analista de mídias sociais, e a 253410, influenciador digital. Então, já existe a CBO para profissionais da área. Então, só ficar atento nesse sentido, atualizar isso, tá bom? Então, rapidamente. O que eu senti falta do perfil? Quem são esses respondentes? Eu sei que é limitado, mas aí, em vez de vocês colocarem teoria, vale para o professor também, colega, em vez de colocar teoria no método, coloca o campo. A gente não precisa mais de teoria, a gente já entende isso. Eu sei que foi um TCC, mas aqui já está no evento, partindo para um periódico. Então, tira a teoria, eu não preciso saber o que é questionário, eu não preciso saber o que é quali, eu não preciso saber... Não, eu já vou direto trabalhando o que é a pesquisa quali, como foi aplicada, como é que foi o roteiro, como é que foi elaborado e o perfil. Então, eu senti falta do perfil dos entrevistados e dos respondentes. Que esse profissional pode ter 1 ano e o outro pode ter 10 anos. Aí o cluster que a Kelly e o professor Sérgio falou vai te ajudar muito quando você pensar. Então, essa questão do tempo da experiência profissional é significativa. Então, a amostra espetacular, né? Com essa padronização de perfil, gênero, outra coisa também que senti falta, eu não identifiquei. Então, o perfil desse indivíduo, né? Você falou que é São Paulo, então já tem essa particularidade de ser São Paulo. E é excelente. Mas eu entender esse perfil dos respondentes, dos entrevistados, as experiências do entrevistado, o ramo de atuação desses entrevistados, no artigo. Tira essa parte teórica e coloca esses dados especificamente. Quando é que foi a coleta de dados? Eu não sei quando é que foi. Então, a relevância da atualização dos dados, ficar muito atento a isso. Nos resultados, como eu falei para você, tem que ficar muito atento a isso. Na página 6, você traz o LinkedIn falando que 2020, 15, emergência... Assim, a fonte da pesquisa ela é importante. Por quê? Vou dar 2 exemplos que vocês conhecem muito bem. Vinho faz mal essa semana. Semana que vem, vinho faz bem. Café faz mal hoje. Café faz bem a semana que vem. Vai lá, quem é o patrocinador da fonte? Claro que o LinkedIn ia falar que é a profissão do futuro. Eu não tinha a menor dúvida que o LinkedIn ia falar isso. Então, tomar cuidado com o viés da pesquisa, porque a gente já sabe do processo. Nessa página, você coloca gestor... Está no teu slide também, que eu fiquei em dúvida. Como eu não tenho instrumento,
Gestor de redes sociais, 92%. Social media, 86%. Dá mais 100%. Eu não sei se a pessoa escreveu, eu não sei. É importante para o leitor saber de onde saiu esse número, que está passando 100%, né? Eu não sei, a pessoa escreveria ou marcava mais de uma vez, eu fiquei na dúvida em relação a esse ponto, tá bom? Tá. Estou indo bem rápido aqui, só para passar por todo o processo, né? Então, a CLT, como diz, a CLT é a dinâmica, por isso que eu pensei no gestão de pessoas, você teria outro viés, principalmente no viés crítico em relação à uberização. Aí o cara trabalha 15 horas por dia, qualquer empresário novo vai trabalhar 15 horas por dia, é normal, né? Então, qualquer empresário trabalha, é normal, não é novidade. Você sai do trabalho, mas o trabalho então 18 horas por dia, a média, quando você inicia um novo negócio. Então, as 105 horas aqui é natural para qualquer empreendimento. E a questão do valor realmente faz parte. Eu achei espetacular a ideia da Caroline em relação às tabelas. Parabéns, Caroline. Foi uma sacada espetacular e vai te ajudar muito, Márcio. Muito, muito mesmo. Vai ficar um trabalho muito rico. Tá bom? Quando a gente trabalha com documentos, a gente tem que explicar muito as origens desse documento. Talvez explicar essas origens também no método seja interessante. Tá bom? Só esse detalhe. Então, Caroline, parabéns. Parabéns. Gostei muito. Mas aí eu já estou trabalhando já com um avaliador de periódico para você mandar para um periódico. São coisas bem pontuais, bem Nelson Abreu, que acho que a Caroline me conhece, mas Nelson Abreu é pontual, ele é objetivo, ele não enrola não, ele vai direto, é bem meu estilão de trabalhar. Mas fiquei muito feliz com o seu trabalho, parabéns e sucesso, sucesso mesmo. Professor Sérgio e colegas, idem em relação, parabéns, assim, espetacular. Eu queria ter assistido o vídeo, então já fica a dica, hoje os periódicos, quero que vocês coloquem, então colocar o link do vídeo, coloca na plataforma e coloca o link, isso já é obrigatório hoje. Então, quando for publicado no periódico, já coloca o link numa base, escolha uma base de vocês, livre de acesso, pode ser com um drive e tudo mais, com liberdade, onde a pessoa vai clicar. Então, o link está aqui, a pessoa vai assistir. Que eu também adoraria, quero assistir o vídeo ainda, se vocês puderem socializar. Tá? Aí aparece a questão dos autores, dos links, das reportagens. Achei espetacular a ideia do Belk, teoria da identidade social, que eu acho que o Trashwell, né? Não sei se é assim, mas ele é espetacular para ajudar, então achei muito bom, excelente a ideia da Caroline, nesse sentido aí de trabalhar, né? E aí me preocupou um pouco, quando vocês, na página 3 e 4, você me usam autores clássicos, né? Com Marx, Sartre, e aí para dialogar com Kotler. Esses autores não dialogam. Esses autores não conseguem dialogar, tá? Não só para a temporalidade, mas a questão aí do viés deles. Então, um ajuste nisso aí é fundamental. Até coloquei aqui a questão da sabedoria das multidões. Eu coloquei as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, um berro eco que alguém comentou aí. Então, é justamente essa discussão, tá? Então, me preocupou muito. Aí, na página 5, a cultura do cancelamento, eu entendo a dificuldade de material, mas olha o que nós temos. Olha o que nós temos na página. Nós temos entrevista, nós temos Alexandre de Moraes, nós temos Foucault e nós temos um site de informação. É complicado, né? Então, no referencial, eu acho isso interessante. Olha, pensar muito com cuidado, até enxugar a questão da cultura do cancelamento e falar assim, a gente não conseguiu. Mas misturar esse povo aqui, Foucault, um site de trabalho, é complicado no contexto em si. G1, então, esse é um ponto interessante, tá? Aí você tem uma parte inicial também que a Carolina já perguntou, mas aí das categorias você tem que explicar como é que elas surgiram, tá? Ela sugere, então, de explicar, tira essa referencial que tem na página 6, você tem 2 parágrafos de referencial, de teoria metodológica, tira isso e traga, no final, como é que surgiu essas categorias. Também para a Marjorie também e para você. Eu não vi sobre a técnica. Os periódicos vão exigir que o termo de consentimento livre de consentimento. Então, é preciso que vocês apresentem isso, se não foi, de alguma forma, justificar como foi
usado o acesso, a permissão dos respondentes, tá? Dos entrevistados respondentes, dos dois. Tá? A essa também falar um pouco como é que foi construído, você fala pelo referencial, vai explicar mesmo de que referencial foi extraído os instrumentos aí para a coleta de dados, tá bom? Então, acho que vale a pena vocês trabalharem esse ponto. A categoria, já falei. Pedi aqui, eu coloquei justamente na página 10, colocar o link do vídeo aqui, colocar o link, esse extrato do link, trazer essa discussão, tá? E aí uma provocação, professor, eu sei que é complicado, mas o senhor falou da narrativa do vídeo, do teu cuidado, tá? Eu tenho certeza que teve esse cuidado, mas eu não sei até que ponto uma terceira via, é um terceiro discurso. A gente não está falando em primeiro discurso. Se eu pegasse, sei lá, vou chutar aqui, eu sei que é complicado, é forte, mas é real. Se eu pegasse a fala, literalmente, a fala da com K e as agressões do DJ, é bem diferente de uma narrativa. E aí, como eu também não tenho perfil... deixa eu ver aqui, eu tenho, desculpa. Esse perfil, talvez feminino também, ele seria interessante. Talvez um diálogo. Eu realmente eu não vi se vocês fizeram alguma diferenciação. Claro que não é objetivo, mas um objetivo da sala masculina e feminina em relação ao DJ, que é violência feminina. É um crime, né? São crimes, ambos são crimes, né? Então vai ter relatar que são crimes. E aí, se eu pegasse a fala xenófoba e a agressão, é diferente de uma narrativa. Eu entendi que vocês tiraram a agressão, ou as duas agressões, para uma narrativa. Essa narrativa é uma terceira visão. Isso tem que ser discutido também. Eu quero parabenizar, professor. São diferenciais, trabalho diferenciado, especialmente por CTCC, mas, como eu disse, aqui é um viés já de avaliador do periódico. Periódico vai cobrar isso de vocês, com certeza. Não fique brava, Marjorie, por favor. O professor deve estar acostumado a levar essas porradas, então o Marjorie deve ser mais novo. O professor está acostumado a levar essas porradas, mas é tentar contribuir, tá? E se discordarem, fique à vontade para discordar. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, Carolina. Parabéns, Sérgio, colega, para Marjorie e colegas. Obrigado aí, parabéns, Kelly, pela contribuição. Desculpa aí a minha fala. Acho que foi até longa demais, desculpa aí. Imagina, só agradecimentos, professor Nélcio. Sem dúvida, acho que muitas coisas aqui, né, a gente, num trabalho, acho que nas ciências sociais, né, mesmo que nas aplicadas, algumas decisões a gente tem que bancar, né, e na falta ali de um método melhor, a gente vai naquele mesmo ciente das fragilidades. O importante é a gente, né, expor as fragilidades, né, para contextualizar, né, qual que é a aplicabilidade daquilo. Então, realmente, essa questão do vídeo foi assim o melhor que a gente conseguiu fazer. Por quê? Porque, principalmente no caso do DJ, não tinha muita entrevista dele, né? Então, e até a gente também ficou preocupado se ao a gente selecionar imagens, a gente também não estava colocando um outro viés, né? Então, a ideia foi fazer, assim, uma narrativa, né, mais blasé, assim, né? Agora, porque, na verdade, a gente tinha outros casos tão interessantes como o da Carol com K, só que a gente quis ver como que, assim, uma mesma empresa, como que não só a reação ao cancelamento do artista, mas a relação ao cancelamento promovido ou não promovido pela marca que patrocinava o artista, né? Então, foi aí a única empresa, né, no caso a Sony Music, que a gente conseguiu identificar esses dois. Mas fantástico, muito bom, até porque eu acho que é um trabalho que vale a pena investir um pouco para tentar, né, levar para uma revista. E assim, professor Marjorie e demais colegas, a gente faz escolhas. O pesquisador faz escolha. Só tem que justificá-las. Eu peguei esse pensamento, eu escolhi esse viés, eu tenho que justificar. E aí saber que aquela revista pode ter ou não aquele viés.
Tá? Então, nesse Sim. sentido. Eu estou falando para a Marjorie. Talvez se ela estivesse lá em gestão de pessoas, ela teria outras falas, que seria Com outros certeza. tá? É importante a gente estar ciente que a gente está navegando. É administração, mas a administração dele. Eu trabalho com marketing de sociedade. Eu não trabalho nada do mainstream. Quando alguém fala, estou importando o mercado. Não vem com o mercado para mim, não. Eu trabalho justamente a sociedade, o consumidor, o vulnerável do processo. Eu sou justamente um anti-marketing, mas justamente usando em prol da qualidade, como a Caroline trabalhou recentemente. Eu uso o marketing em prol do consumidor, do bem-estar do cidadão. Então, eu estou fora do mainstream. Eu sou um outlier, outsider, digamos assim. Muito bom, gente. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria... Pode falar. Eu só queria complementar ali o que o professor Nelson falou ali a respeito do encaminhamento dos artigos para periódico, né? Eu acho que ali o que os dois artigos precisam também incorporar ali no início, na parte principalmente da introdução, artigos recentes que suportem uma boa lacuna de pesquisa, né? Porque daí para periódico eles vão querer esse suporte, essa força, né? Então a gente não costuma forçar isso tanto na graduação, mas nos mestrados e doutorados a gente já reforça isso bastante, né? Então eu acho que para conseguir a publicação aí no periódico, eu acho que isso vai precisar reforçar mais. Então, seria legal encontrar aí nos periódicos, nas revistas recentes, aí artigos de 2020, 2021, agora bem recentes, para conseguir suportar aí a pesquisa, né? A necessidade justificativa e tudo mais da pesquisa que foi executada. Só isso mesmo, mas parabenizando novamente aí vocês pelos trabalhos. Imagina, obrigado, Kelly. Eu queria agradecer a fala do professor também, e esse olhar para a questão dos periódicos, né? Que é uma experiência muito rica, assim, porque eu saí da graduação, essa foi o fruto da minha graduação, né? E agora, recém, eu estou começando a entrar nesse mundo de enviar para os periódicos e tudo mais. Então, esse olhar atento e bem direcionado, assim, fez total diferença. Anotei tudo aqui, professor, que o senhor falou. E realmente as questões das lacunas ali que o senhor pontuou, a questão da CBO também achei muito interessante, e principalmente esse novo olhar quanto a estar em gestão de pessoas. Quem sabe ano que vem eu mando um para gestão de pessoas voltado para esse mesmo tema, assim, gostei muito. Achei que todos vocês, em todas as falas, me deram um novo insight de pesquisa e agradeço muito. Os próximos a gente vai cobrar, né, professor? A gente fica dando insight aqui para esse povo, a gente vai começar a cobrar da próxima vez. Ideias de pesquisa, de tese, doutoramento, o pessoal vai ficar rico e nós só com as ideias. Brincadeira. Mas esse é o legal do Congresso, né? Acho que o espetacular é isso, do Congresso. Eu estou em reunião, galera. O jovem está fazendo atividade aqui, tem um rapazinho de 8 anos, ele está aqui. Mas é isso, acho que a questão do evento, a beleza é essa. Que quando você pega um periódico, você lê o artigo para você, que nem sei que é o sério, e é ótimo que eu não saiba. Mas está frio, eu não consigo dialogar. Assim, a gente escreve 2, 3 páginas, mas não, uma ideia, uma tabela que a Caroline colocou, explicou, provavelmente ela não conseguia explicar. Coloca uma tabela, tal. Mas o detalhe que ela colocou nessa tabela, isso é fundamental, cara. Então, acho que o Congresso... E aqui nós estamos num momento transitório, tá? Assim, vou soltar parabéns. Não, acho que o momento... Parabéns por estar aprovado. Parabéns que é um trabalho excelente. É de graduação. Vamos embora, vamos melhorar isso. E aí, essas dicas que eu sempre falo... Eu falo nos alunos, a Carolina escutou isso, em banca, eu aprendo muito mais do que o mestrado que o doutorando, porque eu aprendo outros colegas falando. É muito rico. Sim, acho que o evento é rico por isso. Então, adoro, eu tô na Amparo de CMA, já aprendo não sei quantos anos, trabalho de graça com esse povo há muito tempo, e eu cada vez aprendo. Não é professor, não trabalha de graça? Sem dúvida, como trabalhar. Não, para trabalhar de graça você paga caro, CMA como líder eu não pago, Amparo, eu pago caro para assinar Amparo ainda. Com certeza. Gente, muito bom, então, agradeço aí a todos, eu vi que no chat a Kelly colocou aqui o link para avaliação da sessão, né? Então, acho importante, o pessoal da coordenação quer esse feedback.
E aqui, eu estou sendo o tradutor do chat da Kelly aqui. Ela colocou também todos entrarem lá na sala. Quem quiser, né, se sentir à vontade, entrar lá na sala do networking, tá bom? Então, agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Professor Nelson, tinha alguma outra coisa que eu precisava ter feito como moderador? Houve alguma... Não, né? Meu amigo, você... Uma Então tá observação de ótimo. 4 artigos, você levou 2 espetacular. Parabéns, mãe. Então Parabéns. tá bom. Em meu nome, em nome da Beleza. Renata, em nome do SEMEAD, e como eu sou do tema agradeço, parabéns aí, agradeço a vocês e sucesso. Muito obrigado. Eu espero se Valeu, encontrar mais. gente. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Espero reencontrar. Até mais, gente. Um bom Foi dia. Até mesmo, mais. obrigada, foi Tchau, ótimo, tchau. obrigada. Obrigado pelos Prazer comentários, conhecê-los gente. também. E Tchau, bem, tchau. Digo fiquem mesmo. bem. Tchau, Bom tchau. dia, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.